Olá, meu nome é Túlio Marcolini e hoje vamos falar de um tema bastante atual, que é o congelamento de óvulos. O congelamento de óvulos é uma técnica bastante atual, porque até o desenvolvimento das técnicas de vitrificação, o óvulo tinha um baixo rendimento em sobrevida. Depois do desenvolvimento das técnicas de vitrificação, e eu vou explicar o que vem a ser isso, um exemplo bastante simples. O rendimento tornou-se quase que 100%, ou seja, a gente congela através da técnica de vitrificação e quando aquece os óvulos, a sobrevida é praticamente de 100%. Vamos tomar o exemplo quando a gente coloca uma bebida, um refrigerante, uma cerveja no congelador. Assim como as nossas células, a cerveja ou refrigerante é composto basicamente por água. E a água, quando congela, ela expande o volume, ela vai quebrar a garrafa. A mesma coisa acontece com o óvulo congelado. Se houver uma grande quantidade de água dentro do óvulo, essa água vai congelar, vai expandir e destruir as organelas do óvulo. Por isso, a necessidade de usar técnicas. E as técnicas, a técnica de vitrificação, o que ela faz? Ela praticamente desidrata o óvulo. Coloca uma substância que desidrata o óvulo e assim ele é congelado diretamente em nitrogênio líquido sem sofrer dano. Para que a gente usa as técnicas de congelamento de óvulo? A gente pode ter uma técnica, usar essa técnica para emergência ou eletiva. Então vamos começar a falar da eletiva, quando aquela mulher escolhe, ela tem tempo para refletir a respeito do tema e tempo para discutir com uma equipe médica. Como vai ser, quando vai ser, ela tem um tempo para isso. E por que ela o faz? Porque ela quer investir na carreira dela, quer desenvolver a carreira dela, quer fazer uma pós-graduação, fazer um pós-doutorado, ou ela tem um empreendimento que ela quer dar consistência a esse empreendimento, fazer com que ele vingue nesse mercado e ela tem necessidades de postergar a gravidez. Outros casos, a mulher não tem um parceiro nessa atualidade. Então ela quer ter uma reserva técnica para, no caso dela desejar uma gravidez, quando ela encontrar o amor da vida dela, ela tem essa possibilidade. E também, aquelas mulheres que estão em dúvida se querem ser mães ou não. Então ela vai ter essa reserva técnica e mais tarde ela pode decidir se sim ou não. Outras vezes que a gente congela óvulo, aquela mulher beirando os seus 40 anos, que tem uma reserva ovariana muito baixa e quer ser mãe. Então, a gente pode fazer diversas coletas de óvulos, congelar esses óvulos e assim que a gente obtiver um número adequado de óvulos, a gente descongela, aquece os demais que estão congelados há algum tempo, fertiliza, se obtém o embrião e assim a gente tem uma diversidade de embrião que vão ser submetidos a testes e os normais serão assim transferidos. Outro problema que a gente tem dessas mulheres que a gente chama de congelamento eletivo é aquelas mulheres que têm uma história familiar de menopausa prematura. Se você quiser saber com quantos anos você vai entrar na menopausa, é simples, é só perguntar à sua mãe. Porque a menopausa geneticamente uma descendência geneticamente determinada. Ou seja, a idade da filha provavelmente vai ser a mesma que a mãe entrou na menopausa. E a gente vai ter uma falência ovariana
do tipo reprodutivo 13 anos e meio antes dessa idade. Então a gente tem que se apressar. E a gente tem, logicamente, a de emergência. Então, quando o paciente vai ser submetido a um tratamento, mais das vezes por um problema oncológico. Essa paciente está submetida a um enorme estresse, né? E ela tem que decidir rapidamente, porque o tratamento se afigura muito apressado pelas necessidades de se curar a doença e pelas necessidades de se iniciar o tratamento tão cedo quanto possível. Essa paciente não tem muito tempo para decidir, porque a gente às vezes fala no número ideal de óvulos. O número ideal de óvulos seria em torno de 10, para a gente ter uma possibilidade concreta de se obter uma gestação. Porém, essa paciente que vai na emergência, colha o número de ovos que for possível. Em qualquer época do ciclo desses casos, a gente pode iniciar o estímulo ovariano. Não há necessidade de se esperar a mulher menstruar, como se faz na eletiva. Geralmente a gente começa o estímulo no 3º dia. Não, a mulher da emergência começa qualquer dia e a qualidade e a quantidade de ovos é a mesma se for num ciclo eletivo ou num ciclo de emergência. Nos casos oncológicos, na maioria das vezes, no mundo inteiro, a maioria das mulheres que vão para conservação de óvulos são as mulheres portadoras de câncer de mama. E aí a gente tem um problema crucial, porque o câncer de mama, sabidamente, é estrogênio dependente. E a gente, quando estimula uma mulher a produzir muitos óvulos, a gente vai produzir uma grande quantidade de estrogênio. Temendo isso, a gente tem protocolos de estímulos ovarianos em que o nível de estrogênio permanece extremamente baixo. E isso não vai prejudicar essa hipótese teórica desse fugaz, mas alto nível de estrogênio possa ter na evolução do câncer de mama. Existe uma maneira bastante simples de se calcular quantos ovos serão obtidos de uma coleta ovariana. No caso da coleta de emergência, a gente coleta o que der. Nas pacientes que a gente pensa na coleta eletiva, há um tempo para o preparo para essa coleta. E a gente deve obter-se mais ou menos 10 óvulos. Porque com 10 óvulos a gente tem uma oportunidade concreta de se obter uma gravidez. E isso é muito simples. A gente faz um ultrassom basal no 2º e 3º dia para contagem de folículos antrais. São esses folículos que vão, após a estimulação, nos fornecer os óvulos necessários. E a gente tem uma continha muito simples. Se a gente tem um número X de folículos antrais, a gente vai obter mais ou menos 60% desse número X de óvulos maduros. Assim, se uma mulher tiver 20 folículos antrais, num só estímulo a gente vai conseguir esse número almejado de 10 óvulos. Se ela tiver 10, 12, provavelmente serão necessários 2 ciclos de estímulos com 2 coletas diferentes para se obter esse número almejado de óvulos. Outra pergunta: quanto tempo esses ovos podem permanecer congelados? Provavelmente até a eternidade. Porém, logicamente que a gente tem um tempo próprio de uso e esse tempo é bastante extenso. Então não existe essa preocupação de 1, 2, 5 anos, ele pode ficar bastante tempo. Se a gente pudesse comparar, existem gravidezes na nossa clínica de embriões congelados há mais de 10 anos.
embrião é muito mais sensível do que um óvulo. Então, muito provavelmente, se a gente puder extrapolar esses dados de embrião para óvulos, a gente pode congelá-los, mantê-los congelados por muito e muito tempo, por décadas. Outra questão que todo mundo se pergunta é qual é o dano que o congelamento pode produzir ao embrião, ao óvulo. E outra questão, congelar-se óvulos ou embriões, para quem está numa relação ativa, quem numa relação estável. Muito bom. As experiências atuais têm mostrado que gestações oriundas de embriões congelados, elas são menos arriscadas tanto para a mãe quanto para o bebê. Os bebês geralmente nascem com 100, 150 gramas a mais e a gestação dura 3, 4, 5 dias a mais. E a mulher tem menos diabetes gestacional e uma menor incidência de pré-eclâmpsia. Esses são alguns efeitos que a gente chama efeitos epigenéticos do congelamento. Ou seja, os fatores externos atuam nos genes, modificando a ação e a expressão desses genes, algumas vezes de maneira benéfica e outras de maneira maléfica. Mas no caso pertinente da congelação de óvulos e de embriões, parece que apenas efeitos benéficos ocorrem. Tá? Então isso é bastante apropriado a gente saber que não existe dano, pelo menos conhecido até a atualidade, de danos ao embrião ou ao óvulo com o congelamento. Congelar óvulos ou embriões? Essa é uma questão que traz muitos conceitos éticos envolvidos, porque um óvulo pode ser desprezado, um embrião sempre a gente vai ter algum problema ético, legal de se descartar e afetivo também, de se descartar um embrião. Então, a gente prefere congelar o óvulo. Se essa mulher tiver numa relação estável, pode-se congelar embriões. Por exemplo, no caso de um congelamento de emergência por um tratamento oncológico. É lógico que seria muito melhor a gente congelar óvulos, porque vai ter que se aguardar algum tempo para considerar essa mulher curada, cerca de 5, 10 anos, e muitas coisas podem ocorrer nesse intervalo de tempo. Por isso que é mais importante, é preferível que se congele óvulos. Bom, após essa breve explanação sobre o congelamento de óvulos, logicamente restarão muitas dúvidas. Vocês podem nos consultar através dos meios de mídia, através do telefone. Estamos sempre e estaremos sempre à sua disposição. Obrigado.